bem-vindos. Hoje a gente vai, mergulhar num tipo de documento super comum na vida financeira do brasileiro, né? O contrato de crédito consignado. E para essa conversa, a gente tem aqui uns trechos de um contrato da Caixa Econômica Federal. O consignado, aquele famoso, né? O empréstimo que a parcela já vem descontada, direto no salário, na aposentadoria. Parece muito prático, quase automático assim, só que como tudo que envolve contrato e dinheiro, né, os detalhes é que fazem a diferença. E a nossa ideia aqui é justamente desvendar esses pontos mais, digamos, cruciais desses trechos, entender bem as regras do jogo. Então, vamos lá. Começando pelo básico. A pessoa vai lá, assina o contrato. E aí, já pode contar com dinheiro na conta? É garantido? Nem sempre é tão direto assim, viu? O contrato, logo de cara, ele já deixa claro que o empréstimo depende de existir um convênio, um acordo formal, né, entre a Caixa e a fonte pagadora. Seja a empresa onde a pessoa trabalha, seja o INSS, por exemplo, sem esse convênio ativo, olha, não tem negócio. Entendi. Precisa dessa ponte formal entre o banco e quem paga. Exato. E tem mais, mesmo com aquela aprovação inicial, sabe? A coisa toda pode ser cancelada antes mesmo da pessoa ver a cor do dinheiro. O contrato mesmo menciona algumas situações. Por exemplo, se a fonte pagadora não confirmar que pode fazer o desconto, a tal da averbação, né? Averbação, essa palavra aparece bastante. Sim, é a confirmação oficial do desconto. Bom, se não tiver essa confirmação, ou se a pessoa já usou toda a margem consignável que a lei permite, ou até mesmo, olha só, por problemas técnicos na hora de transferir o dinheiro para a conta que a pessoa indicou, quer dizer, a aprovação inicial é só o começo mesmo. Peraí, então, deixa eu ver se entendi. A pessoa pode sair da agência achando que está tudo certo, tudo resolvido, e dias depois descobre que, sei lá, o empréstimo não vai sair. Isso pode ser bem frustrante, né? Principalmente para quem já está contando com aquela grana. Exatamente. Mostra como é importante não considerar o crédito como 100% garantido até ele estar lá, disponível na conta. E falando no valor que é liberado, o contrato também abre a possibilidade de usar uma parte desse empréstimo novo para quitar dívidas mais antigas, de outros consignados lá na própria Caixa. Assim, tipo um refinanciamento ou uma portabilidade interna, né? Como é que funciona isso na prática? Eles já descontam esse valor antes de liberar o restante? Isso mesmo, o valor para quitar o empréstimo anterior é abatido e o cliente recebe só o líquido, o que sobrou. Um detalhezinho que o contrato menciona é que esse saldo devedor que eles informam para quitar, ele é uma estimativa, tá? Pode ter um pequeno ajuste no dia que a quitação acontece de verdade. Coisa de centavos, talvez, mas tá lá. Entendi. E tem um termo aqui que me chamou a atenção. Juros de acerto. O que é isso? Parece nome de taxa extra que pega a gente de surpresa. Esse ponto merece atenção mesmo. Basicamente é o seguinte, imagina que o dinheiro cai na sua conta hoje, mas a primeira parcela só vai vencer daqui a, 45 dias. Esse período maior que 30 dias entre a liberação e o primeiro vencimento, ele gera juros proporcionais. São os juros de acerto. Ah, e o detalhe principal. Esses juros não são pagos separados, não. Eles são somados ao valor total do empréstimo. Ou seja, são financiados junto com o resto. Isso aumenta um pouquinho o saldo devedor logo de cara. Entendi. Então, dependendo das datas, o valor que a pessoa pegou emprestado já começa um tiquinho maior por causa desses juros. E por falar em datas, essa liberação do dinheiro pode demorar muito depois que a pessoa assina o contrato? Pode acontecer um atraso, sim. O contrato mesmo fala que questões operacionais de sistema, muitas vezes ligadas justamente à confirmação da averbação, lá pela fonte pagadora. Isso pode atrasar a liberação do dinheiro para alguns dias depois da data oficial que consta no contrato. E esse atraso pode mexer no valor final que a pessoa recebe? Pode sim. O contrato menciona que essa diferença de datas pode alterar o valor líquido que vai ser creditado. Por quê? Por causa do recálculo de impostos. O IOF, por exemplo. Isso, o imposto sobre operações financeiras, ele depende do prazo exato da operação. Então, se a data muda, o IOF muda um pouquinho. O contrato até detalha alguns prazos mais comuns, geralmente um dia útil depois de cadastrar o contrato, após a averbação, né? Para quem recebe benefício do INSS em outro banco, pode levar até 2 dias úteis e tem uma regra específica para o BPC.
Benefício de prestação continuada? Esse mesmo. A lei exige 5 dias úteis de espera entre a assinatura e a averbação. E se o atraso na liberação for muito grande e não der para resolver, aí a proposta é cancelada mesmo. Ok. Então, vamos supor que deu tudo certo, a averbação saiu, o dinheiro caiu na conta. Ufa, agora o contrato está valendo de verdade. Quais são as principais regras do jogo para quem pegou o empréstimo? As obrigações, assim? Bom, tem uma que é básica, mas olha, é super importante para a comunicação. Manter os dados atualizados. O contrato exige que a pessoa informe qualquer mudança de endereço, de telefone, para a agência e tem prazo, 48 horas. Parece bobagem, né? Mas evita muito problema. Imagino. E aquela história da venda casada? É comum tentar empurrar um seguro junto, um título de capitalização? Como o contrato trata isso? Olha, o contrato é bem claro nisso. Ele afirma que o empréstimo consignado não pode ser condicionado de jeito nenhum à compra de outros produtos ou serviços da Caixa. Isso é um direito importante do consumidor, né? Venda casada é proibida por lei. É sempre bom ficar atento na hora de assinar. Com certeza. E depois que assinou, como é que a pessoa pode acompanhar a dívida, conferir se as taxas estão certas, essas coisas? O contrato garante esse direito, sim. A pessoa pode consultar a qualquer momento as condições, pedir a planilha de evolução da dívida, sabe? Aquela que mostra o que já pagou de juros, de principal. E também pode pedir uma cópia do contrato. Isso pode ser feito tanto na agência quanto pela internet lá no site da Caixa. Ter acesso fácil a isso é fundamental para o controle, né? Sem dúvida. E o contrato também faz questão de dizer que o consignado tem regras próprias, uma lei específica, e que não se aplicam outras leis sobre endividamento, como aquela que protege o mínimo existencial. Certo. Agora vamos para o coração do consignado. O pagamento. O desconto em folha. O contrato fala que essa autorização é irrevogável. O que isso significa na prática? Não tem como voltar atrás e cancelar o desconto? É exatamente isso. A autorização para descontar a parcela do salário ou do benefício, ela é dada em caráter irrevogável e irretratável. Não tem como desistir depois. Essa é a grande garantia do banco, né? E o motivo pelo qual as taxas do consignado costumam ser mais baixas que outras linhas de crédito. Mas sempre tem o mas, né? Aqui vem o famoso pulo do gato. Lá vem. Qual é a pegadinha aí? Ou a responsabilidade escondida? Não diria pegadinha, mas é uma responsabilidade bem clara que fica com o devedor. Se, por qualquer motivo que seja, a fonte pagadora, a empresa, o INSS não fizer o desconto na folha, ou se fizer um desconto menor do que o valor da parcela, a obrigação de pagar a parcela inteira naquele mês é totalmente de quem pegou o empréstimo. A pessoa tem que ir lá e pagar. Seja por boleto, seja por débito em conta, tem que dar um jeito. Então não é só relaxar que desconta. Se o sistema da minha empresa der pau, por exemplo, o problema é meu de ir atrás e pagar a Caixa por fora. Correto. A responsabilidade final é do devedor. E se isso acontecer e a pessoa também não pagar por conta própria, aí o contrato autoriza a Caixa a tentar debitar o valor, primeiro da conta corrente que foi indicada lá no contrato. E se não tiver saldo? Aí eles podem tentar debitar de outras contas que a pessoa tenha na Caixa, mesmo que sejam contas conjuntas. Opa! Débito em conta conjunta. Isso pode dar uma confusão danada em casa. E se, mesmo assim, não conseguirem debitar, não tiver dinheiro em nenhuma conta? Bom, aí o pagamento não foi feito, né? Além de começar a correr juros e multa por atraso, o contrato diz que a Caixa pode, se ela quiser e a critério dela, ajustar o cronograma, prorrogar o vencimento das parcelas seguintes, o que, claro, acaba estendendo o prazo final do empréstimo. Entendi. Vira uma bola de neve. Agora tem uma situação que deve tirar o sono de muita gente. A empresa, ou o INSS, desconta do pagamento. A pessoa vê lá no contra-cheque o desconto do empréstimo. Só que esse dinheiro não chega na Caixa. Já ouvi falar de casos assim. Como é que o contrato lida com isso? Eu fico como inadimplente mesmo tendo sido descontado? Essa é uma situação bem delicada. Mas, felizmente, o contrato tem uma previsão específica para isso. Olha só. Se a Caixa informar que não recebeu o pagamento, o devedor tem 15 dias corridos para provar que o desconto foi feito. E como prova? Com o contra-cheque, o holerite ou o extrato do benefício.
Se ele conseguir comprovar que o desconto realmente aconteceu, aí a responsabilidade passa a ser da Caixa de cobrar de quem não repassou o dinheiro, ou seja, da fonte pagadora. O devedor fica isento dessa parcela específica. Não pode ser cobrado por ela. Ufa, isso é um alívio importante, hein? Quer dizer que a prova do desconto no meu pagamento me protege nesse caso específico. Sim, protege. E tem mais. Se por acaso o nome do devedor for parar em cadastro de proteção ao crédito, tipo SPC, Serasa, por causa dessa falha no repasse, a Caixa tem obrigação de limpar o nome em até 5 dias úteis depois que o devedor comprovar o desconto. Ótimo. É uma proteção crucial mesmo. É sim. Mas vale lembrar uma coisinha. Pagar uma parcela não quita as anteriores que possam estar atrasadas, tá? Cada coisa é uma coisa. Certo, faz sentido. E pensando em imprevistos, se a pessoa passa por um aperto financeiro, perde parte da renda por um tempo, o contrato oferece alguma saída? Alguma flexibilidade para negociar? Olha, ele orienta, sim. Diz que em caso de redução relevante e temporária da capacidade de pagamento, o devedor deve procurar a Caixa imediatamente. A ideia é tentar uma repactuação, sabe? Uma renegociação da dívida. O contrato até lista os canais para buscar isso, o saque, a ouvidoria, as próprias agências. É um incentivo para a pessoa ser proativa, né? Para evitar que a situação piore muito. É bom saber que existe essa porta aberta para conversar, pelo menos formalmente. Falando em evitar que piore, vamos aos números. Juros, parcelas, como isso funciona no consignado? Bom, a taxa de juros é pré-fixada, ou seja, ela é definida lá no começo, na assinatura do contrato, e, em teoria, não muda mais até o final. Pré-fixada, ok. As parcelas são fixas, mensais e calculadas pelo famoso sistema Price, aquele sistema onde a parcela tem sempre o mesmo valor, mas no início a maior parte é juros e no final é mais principal. A proporção vai mudando. O contrato também deixa claro que os juros são calculados mensalmente. Juros sobre juros, né? O que é padrão em financiamentos no Brasil. E existe a possibilidade de pedir um tempo para começar a pagar? Tipo, pegar o dinheiro agora e só começar a pagar daqui uns meses? Uma carência? Sim, para alguns convênios específicos, o contrato prevê essa opção de carência. Durante esse período de carência, o cliente não paga a amortização, a parte principal da dívida. Mas, atenção aqui, os juros referentes a esse período de carência, eles são calculados normalmente e são incorporados ao saldo devedor total. Ah, então não é de graça essa carência. Não, não. É como se a pessoa estivesse financiando também os juros da carência. Alivia o bolso no comecinho, né? Mas acaba encarecendo o custo total do empréstimo lá no final. Tem que avaliar se compensa. Entendi. É uma escolha com consequências. E para quem faz a contratação toda pela internet ou pelo telefone? Tem alguma regra diferente, algum direito a mais? O contrato valida a assinatura eletrônica, né? Os registros digitais, logs, tudo isso serve como prova. E tem um direito muito importante para essas contratações feitas fora da agência: o direito de arrependimento. Ah, sim, aquele do Código de Defesa do Consumidor. Exato. O cliente pode desistir do contrato em até 7 dias úteis depois de receber o crédito na conta, sem precisar da justificativa. E como faz para desistir? Tem que comunicar à Caixa e devolver todo o valor que recebeu, corrigido, e também os impostos que incidiram na operação original, como o IOF. Devolve tudo e o contrato é cancelado. Bom saber desse direito. E o contrário? Se eu quiser me livrar da dívida antes do prazo, que tá tudo de uma vez, posso? Pode sim, é um direito garantido por lei. O contrato permite a liquidação antecipada a qualquer momento. O valor para quitar é calculado trazendo todas as parcelas que ainda vão vencer para o valor presente. E o cálculo usa a própria taxa de juros do contrato. Isso resulta num desconto, claro. Um desconto proporcional dos juros futuros que não vão mais ser pagos. E a portabilidade? Levar a dívida para outro banco com taxa menor também é uma forma de quitar, né? Sim, a portabilidade é mencionada também como uma forma de liquidação antecipada da dívida na Caixa. É um direito do cliente buscar condições melhores em outro lugar. Mas tem alguma pegadinha aí na quitação antecipada? Algo para a gente ficar de olho? Tem um detalhe operacional que pode acontecer e gerar um susto. Mesmo depois de quitar o empréstimo,
pode ser que a parcela seguinte ainda seja descontada na folha de pagamento, Ué, mas por quê, se já está quitado? por causa do tempo de processamento. Entre a empresa fechar a folha de pagamento, fazer o desconto e repassar o dinheiro para a caixa, pode levar uns dias. Se a quitação acontece nesse meio tempo, o desconto pode já ter sido feito. Exatamente. Se isso acontecer, o contrato diz que a Caixa tem que devolver esse valor para o cliente. O prazo é de até 7 dias úteis depois que a Caixa receber o repasse indevido da empresa. Eles creditam na conta do cliente. E se a pessoa não tiver mais conta na Caixa? Aí o contrato diz que o valor fica disponível para saque em qualquer agência. A pessoa tem que ir lá buscar. Entendi. É bom saber disso para não achar que foi cobrado a mais e ter que brigar depois. Agora, tem um termo aqui que soa bem estranho, ligado ao INSS. Glosa. O que significa isso? Ah, a glosa. É uma situação bem específica e um pouco assustadora, eu diria. Glosa é quando o INSS, depois de já ter repassado uma parcela do benefício para a Caixa pagar o empréstimo, ele volta atrás. Ele estorna, cancela aquele repasse. Cancela um pagamento que já foi feito. Como assim? Por quê? Pode acontecer, por exemplo, se o INSS revisar um benefício e concluir que ele foi pago indevidamente lá atrás. Aí ele cancela o benefício retroativamente e, consequentemente, cancela os repasses que foram feitos para a Caixa naquele período. Peraí, deixa eu ver se entendi essa bomba. Eu posso ter uma parcela que a Caixa já deu baixa, já considerou paga, ou pior, posso até já ter quitado meu empréstimo inteirinho. E aí o INSS vai lá, faz uma tal de glosa. E aquela parcela que estava paga volta a ser devida, eu volto a dever para a Caixa? Exatamente essa é a implicação da glosa. Se ela acontecer, aquela parcela é reaberta como se nunca tivesse sido paga. E o devedor tem que pagar esse valor diretamente para a Caixa. O contrato é bem explícito nisso. Diz que até uma liquidação antecipada do contrato pode ser cancelada, desfeita, por causa de uma glosa que o INSS faça depois. Nossa, isso sim é uma surpresa que ninguém quer ter. É um risco que foge totalmente do controle da pessoa, né? E do banco também, parece. Foge totalmente. É uma decisão administrativa do INSS que impacta o contrato. Mudando um pouco de assunto. E o seguro prestamista? Aquele que às vezes vem junto, que quita a dívida se acontecer alguma coisa com a pessoa, tipo falecimento ou invalidez. Sim. Se o seguro for contratado junto com o empréstimo e depois ele for cancelado por algum motivo, ou se a seguradora não aprovar o risco, por exemplo, o valor do prêmio do seguro que foi pago ou financiado, ele é usado para amortizar o saldo devedor do empréstimo principal. Ah, então o dinheiro do seguro volta para bater na dívida. Isso. Se quitar tudo e ainda sobrar algum valor, ele é devolvido para o cliente. Mas tem um ponto de atenção aqui. Qual? Às vezes, a contratação do seguro garante uma taxa de juros um pouco menor no empréstimo. É um benefício que o banco oferece para quem contrata o seguro junto. Se o cliente pede o cancelamento desse seguro depois, a Caixa, segundo o contrato, pode reajustar a taxa de juros do empréstimo, na taxa normal de balcão que estava vigente na época da contratação. Faz sentido. Perder o benefício do seguro perde a taxa de juros vinculada a ele. E em situações mais drásticas mesmo, tipo falecimento do devedor ou perda do emprego. Bom, em casos de falecimento, a regra é clara. A dívida vence antecipadamente. O valor total que falta pagar se torna exigível. E quem paga? Quem paga são os herdeiros ou espólio, né? Mas importante, eles só respondem pela dívida até o limite do patrimônio que a pessoa deixou de herança. A dívida não passa para os bens próprios dos herdeiros, é o que diz o Código Civil. Entendi. E a perda do emprego? Demissão, fim do vínculo com a fonte pagadora. A rescisão do contrato de trabalho ou qualquer outra infração grave do contrato de empréstimo também causa o vencimento antecipado da dívida toda. E o contrato dá um prazo bem curto para a pessoa quitar tudo, 48 horas. 48 horas para pagar o saldo todo. É muito pouco tempo. Ninguém consegue levantar esse dinheiro assim tão rápido. É um prazo realmente apertado previsto no contrato. E tem também aquela questão de usar a rescisão para pagar a parte da dívida, né? Sim, isso é comum falarem. Como funciona? O contrato inclui uma cláusula onde o devedor autoriza o empregador a reter uma parte das verbas rescisórias líquidas.
Quais verbas? Saldo de salário, férias vencidas e proporcionais, 13º proporcional. O contrato fala em reter até 35% do valor líquido dessas verbas. E aí o empregador repassa esse valor diretamente para a Caixa, para amortizar ou, quem sabe, até quitar a dívida do consignado. Isso acontece automaticamente se ainda existir saldo devedor na hora da rescisão. Entendi. É um jeito do banco tentar recuperar parte do dinheiro na saída do emprego. Ok, agora vamos para o cenário mais temido, a inadimplência. Se por qualquer motivo a pessoa não conseguir pagar, o desconto falhar, ela não pagar por fora, enfim, o pagamento não rola mesmo, aí o bicho pega de verdade, né? Quais são as consequências financeiras, os encargos? Antecipadamente. Incidem sobre o valor que está devido, primeiro, os juros normais do contrato, os juros compensatórios. Eles continuam contando capitalizados mensalmente. Ok, os juros da taxa contratada. Isso. Além deles, entram juros de mora, que são de 1% ao mês. E atenção, esses juros de mora são calculados sobre o valor devido, já incluindo os juros compensatórios. Juros sobre juros. Exato. E ainda tem uma multa moratória de 2%. Essa multa é calculada sobre todo o valor em atraso, principal, plus juros compensatórios, plus juros de mora. Nossa, vira uma cascata. Vira sim. E não para por aí. Além disso tudo, podem ser cobrados impostos decorrentes da mora, e se a cobrança for para a justiça ou mesmo uma cobrança extrajudicial por advogado, entram custas e honorários advocatícios. O contrato até menciona 10% para cobrança extrajudicial. E um ponto importante, o contrato ressalta que todos esses encargos são devidos mesmo em situações de insolvência civil ou de superendividamento, aquela situação definida em lei. Caramba, é uma paulada financeira. Mostra que realmente vale a pena evitar o atraso no consignado a todo custo. Tem mais alguma cláusula nesses trechos que salta aos olhos que a gente deveria comentar? Olha, tem duas coisas que chamam a atenção. A primeira é uma cláusula chamada compensação. Compensação? O que é isso? Basicamente, ela diz que se a dívida do consignado estiver vencida, a Caixa pode usar qualquer outro dinheiro que o cliente tenha no banco para quitar ou abater essa dívida. Pode ser saldo em conta corrente, poupança, algum investimento que a pessoa tenha lá. O banco pode pegar esse valor para compensar a dívida do consignado. E a segunda coisa? A segunda é a cessão de crédito. Essa cláusula permite que a Caixa venda a dívida do consignado para outra empresa. Pode ser um fundo de investimento, outra financeira, uma empresa de cobrança. Vender a minha dívida. E eles precisam da minha autorização? Não. O contrato diz que a Caixa pode fazer essa cessão a qualquer momento, sem precisar de autorização do devedor. E olha só, nem precisam comunicar formalmente que a dívida foi vendida. Então, um dia a pessoa deve para a Caixa, no outro pode descobrir que está devendo para uma empresa que ela nunca ouviu falar. Nossa, isso muda tudo, né? A pessoa vai ter que negociar com outra empresa, talvez com outras regras, outra abordagem, e a questão da privacidade. Nossos dados pessoais, como ficam nesse processo todo? Com a LGPD aí. O contrato tem uma seção só para isso, para o tratamento de dados pessoais. Diz que segue a LGPD, claro, mas na prática, ao assinar, o cliente dá um consentimento bem amplo para a Caixa usar os dados dele. Dados cadastrais, pessoais, até dados sensíveis, para tudo que for relacionado ao empréstimo. Análise de crédito, prevenção a fraudes, cobrança para cumprir regras do Banco Central e também para oferta de outros produtos e serviços, seja da própria Caixa, seja de empresas parceiras do grupo. E com quem mais esses dados podem ser compartilhados? É só dentro do Grupo Caixa? Não, a lista que o contrato autoriza é bem grande. Inclui prestadores de serviços essenciais para a operação, tipo gráficas, correspondentes bancários, empresas de cobrança, inclui também empresas de tecnologia, órgãos do governo para políticas públicas, as outras empresas do conglomerado Caixa, agências de marketing e publicidade, órgãos de segurança pública e até outras instituições financeiras para fins de prevenção a fraudes, além, claro, de autorizar a consulta e a inclusão de informações naqueles bilhões de crédito, né? Serasa, SPC, Boa Vista, e também no SCR, o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central. Uau!
É uma autorização de compartilhamento bem extensa mesmo. É bom ter ciência do alcance disso tudo. Para a gente ir fechando essa análise, como é que o cliente se comunica com a Caixa, além de ter que ir até a agência? O contrato menciona que a Caixa pode enviar informações para o cliente por vários canais, SMS, e-mail, ligação. Por isso é tão importante manter os dados de contato sempre atualizados, como a gente falou lá no começo. E para o cliente entrar em contato com a Caixa para resolver problemas, tirar dúvidas, fazer reclamações, o contrato lista os canais oficiais de atendimento. Tem o saque, a ouvidoria, as redes sociais oficiais da Caixa, a plataforma consumidor.gov.br, que é muito importante, além, claro, de toda a rede física, agências, lotéricas, correspondentes Caixa aqui. Ufa! Foi uma bela viagem por esses trechos de contrato, hein? Quanta coisa! A gente passou desde a aparente simplicidade do desconto em folha até uns pontos bem cabeludos, como a responsabilidade se o patrão não repassa o dinheiro, a tal da glosa do INSS que pode reabrir dívida quitada, as consequências bem pesadas da inadimplência e esse compartilhamento super amplo de dados pessoais. Muita informação. Sem dúvida nenhuma, fica muito claro, né? Que o crédito consignado, apesar de ser vendido como algo simples, conveniente, por causa do desconto em folha, ele carrega uma série de regras, dependências e responsabilidades bem importantes. Aquela conveniência do desconto automático não elimina de jeito nenhum a necessidade de ler com calma, entender muito bem onde a pessoa está entrando antes de assinar. Concordo totalmente. A leitura atenta, perguntar, tirar dúvida, ainda é a melhor ferramenta de proteção financeira que existe. E para deixar uma reflexão final para o pessoal que acompanhou a gente, nós vimos aqui o quanto a figura do empregador, ou da fonte pagadora do benefício, é central nesse mecanismo todo, né? É ele que desconta, é ele que repassa ou que falha em repassar, é ele que informa a rescisão que pode vencer a dívida antecipadamente. Fica a pergunta no ar. Será que a tranquilidade e a segurança de quem pega o empréstimo consignado não estão tão amarradas, tão dependentes da saúde financeira e da eficiência administrativa de quem paga o salário ou o benefício, quanto da sua própria capacidade de pagar as parcelas? É uma relação triangular complexa, né? Fica aí para a gente pensar. E com essa reflexão a gente fecha a nossa análise de hoje. Muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima.